Carta de Veneza de 1964, trabalho realizado pelas alunas Alaine Rocha e Nayara Campos, para a disciplina de Patrimônio e Técnicas Retrospectivas pela docente Alessandra Adevici. Olá, eu me chamo Nayara e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre as cartas patrimoniais. Bom, há 58 anos atrás, elaboraram a primeira carta patrimonial, que foi denominada como Carta Patrimônio, com importância da história e que repercute até o momento. As cartas patrimoniais possuem códigos de postura, documentos que contêm conceitos e medidas para ações administrativas, com diretrizes de documentação, promoção de preservação de bens, planos de conservação, manutenção e restauro de patrimônios. São mais de 40 cartas patrimoniais, todas estão arquivadas digitalmente pelo IPHAN e são de controle do IPHAN. Então, desde 2015 até hoje, permanecem com eles. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Trata-se de uma instituição governamental no Brasil responsável por preservar, proteger e promover o patrimônio histórico e artístico do país. Isso inclui a conservação de monumentos, edifícios históricos, sítios arqueológicos, obras de artes, tradições culturais e muito mais. Tudo aquilo que é importante para a identidade e história brasileira. O IPHAN trabalha para garantir que esses elementos sejam mantidos para as futuras gerações e que a cultura e a história do Brasil sejam preservadas. A Carta de Veneza é um documento importante no âmbito da conservação e restauração de monumentos e locais históricos. Criada em maio de 1964, a Carta de Veneza foi elaborada pelo segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, conhecido como Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios. A Carta de Veneza estabeleceu princípios e diretrizes para a conservação e restauração de edifícios e monumentos históricos, com o objetivo de preservar sua autenticidade e valores culturais. Definições e finalidade. Para que uma obra seja considerada um monumento, ela não precisa necessariamente ser uma obra de grande porte. Obras de pequeno porte ou obras isoladas, elas também podem ser consideradas, quando por trás de sua história tem um significado cultural. A finalidade foi estipulada de maneira que os dois pontos, que dizem a respeito do monumento, que seriam a conservação e a restauração, visa proteger a obra e a comprovação histórica. Aqui nós temos 3 exemplos de obras. A primeira é a sede do IPHAN, no Amazonas. Ela foi tombada em 1987. A Igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto, foi tombada em 1939. E o Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro, que foi tombada em 2010. A carta, ela visa proteger as obras e se tornar um testemunho histórico de restauração e conservação. A conservação é exigida através da manutenção dos edifícios, onde não se pode ser alterado nenhum cômodo ou decoração já existente dentro dele. Os elementos de pinturas, esculturas ou decoração que são parte integrante do monumento não podem ser retiradas em hipótese nenhuma. Referente à restauração, precisa respeitar os materiais originais e os documentos. São técnicas tradicionais usadas, Pode ser adotados também algumas técnicas atuais, mas que não fogem da restauração original. Elementos que substituem as partes faltantes precisam ser integrados de forma harmoniosa, que não seja tão gritante, Não seja substituída a peça e que realmente seja destoante da original. Elementos destinados a substituir partes devem distinguir se são das partes originais ou não, Se são partes que foram adequadas nos tempos de hoje, e acréscimos só são permitidos quando respeitam o esquema tradicional do edifício, a harmonia da sua composição e sua relação com o meio ambiente. Um bom exemplo disso é o Santuário do Bom Jesus em Matozinhos, onde contém estátuas criadas por Arley Jardim e que não podem ser retiradas do local porque elas caracterizam a obra. Sítios monumentais. A carta diz que devem servir de cuidados especiais que valorizem seu saneamento e sua manutenção. Aqui ao lado, nós temos 2 exemplos de sítios monumentais. O primeiro ele fica localizado em Delfos, na Grécia, e o segundo em Porto Belo, São Lourenço, no Panamá. Sobre as escavações. A Carta de Veneza diz que os trabalhos de escavação elas devem ser executados em conformidade com padrões científicos. Esses padrões nós podemos encontrar na recomendação definidora dos princípios internacionais a serem aplicados em matérias de escavações arqueológicas.
Documentação e publicação. Na carta consta que os trabalhos de conservação, restauração e escavação serão sempre acompanhados pela elaboração de uma documentação precisa sobre formas de relatórios analíticos e críticos ilustrados com documentos e fotos. Bom, pessoal, a gente acaba por aqui. A Carta de Veneza nos mostrou fielmente como funciona, não só a Carta de Veneza, mas também como todas as cartas patrimoniais e o quanto isso é importante, tanto para o patrimônio histórico, tanto para a história da cidade e para a nossa história da humanidade. Porque, afinal de contas, hoje nós estamos no meio da tecnologia, que acaba facilitando um pouco mais, mas era através desses patrimônios que a gente acabava sabendo como foi a história dos nossos antepassados. Eu e a Alane agradecemos muito. Até mais!